E hoje, pelo jeito, vai ficar esse tempo meio nebuloso, mas sem chuva, né? Mas sem chuva. 29 graus a temperatura, 29 graus a temperatura neste momento aqui em Londrina. Vamos ver a previsão? Coloca as telas para mim, meu caro Diegão. Obrigado, viu? É tempo instável amanhã, podendo chover, com chuva mais concentrada ali para o norte pioneiro. A mínima será de 19 graus em Londrina e a máxima chegando aos 29. Apucarana com máxima de 28, Arapongas 29, Cambé 28 e Porecatu do meu amigo Rock Roger, que é brother do Andreas Kisser. Máxima de 31 graus em Poreca. Londrina com 29 de máxima, amanhã 5 milímetros, na quinta também, sexta e sábado não chove. Você ficou sabendo que o Londrina vai jogar contra o Corinthians em Cascavel, não vai jogar aqui? Rapaz do céu, anunciaram amistoso, aí disse que o gramado do Café não tem condições de receber o jogo. Foi lá pro Estádio Olímpico, lá em Cascavel. Então vai jogar Londrina e Corinthians em Cascavel, e não vamos jogar aqui, né? Era a chance de ver o Corinthians por aqui, colocaria fácil, 20 mil pessoas no Estádio do Café. Mas, infelizmente, perdemos mais essa, né? Um abraço para a galera do Oeste que vai poder acompanhar o Coringão de perto. Doutor André Benedetti já está aqui comigo. Torce para que time, doutor? Tem cara de ser flamenguista, hein? Claro, falar para você, eu nem torço para nenhum time. Aí, não sofre. Esse que é um cara esperto. É o cara que não torce e não sofre. Torce só pro Brasil, quando o Brasil tá bem, né? Mas o doutor André Benedetti é craque em tirar suas dúvidas, tá? Direito previdenciário, benefícios. Vamos começar com a pergunta da Cláudia. Ela pergunta o seguinte, doutor, é mais uma pergunta daquela sobre doenças. Em que caso que a pessoa consegue se aposentar? Sempre tem esse tipo de dúvida, doutor. Porque a pessoa fala assim, eu tenho uma incapacidade, mas tem que ver se essa incapacidade vai ser suficiente para ela não trabalhar, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a grande questão é realmente se tem a incapacidade, porque a pessoa ela quer saber se tem direito ao benefício por ter determinada doença. E a gente não consegue responder isso, porque em tese, qualquer doença pode gerar direito a um benefício. Você aqui, quando estava falando da propaganda anterior, você falou de cirurgia de vários aspectos, isso, né? Você falou de uma obesidade, pode gerar um benefício, pelo menos temporário. Pessoa que vai fazer essa cirurgia, ela não vai ficar um período para se recuperar? Sim. Durante a recuperação, ela vai ter direito ao benefício? Você falou de varizes. Sim. Também, quando fizer a cirurgia de varizes, vai ficar incapacitado, vai ter que momentaneamente. Pelo menos momentaneamente, vai receber o benefício. Cirurgia de coluna também vai receber. Essa incapacidade poderá ser definitiva se a pessoa nunca mais conseguir trabalhar. Então depende, tem que gerar uma incapacidade. Tem muita gente, doutor, que tenta dar, vamos falar o português, tenta dar um migué lá para tentar se aposentar. Acontece muito isso, doutor? Tem algumas pessoas que, vamos dizer assim, que podem exagerar os sintomas, né? A pessoa tem um problema e dá isso é normal, é igual a qualquer pessoa que tem um problema de saúde, às vezes as duas pessoas têm o mesmo problema. Tem uma pessoa... sofre mais, outro menos. Exato, tem uma pessoa que reclama mais daquele problema e tem outra que o problema está sério, a pessoa aguenta firme e vai tocando a vida. Então, é natural, acho que do ser humano, né? Boa tarde, Parra. Se minha mãe der entrada na pensão pelo falecimento do pai, ela pede o auxílio-doença? Uma coisa tem a ver com a outra, doutor? Não, não tem nada a ver. Ela vai receber o auxílio-doença dela e se ela estiver recebendo uma pensão por morte, ok, vai receber os dois benefícios. Ou, por exemplo, talvez a pergunta foi até ao contrário, ela está em auxílio-doença e agora vai pedir a pensão por morte. Tranquilo, vai receber os dois benefícios. Boa tarde, Parra. Gostaria de saber como é que funciona a pensão por morte. O companheiro viúvo tem direito quando tem um filho menor de idade? Como é que é dividida a pensão? Vai dividir metade para cada um. 50-50. 50-50, né? Então, se tem dois dependentes, essa pensão vai ser dividida em metade para cada um. E o cálculo do benefício atualmente, ele vai ser um benefício concedido em 70%, ou da média do que a pessoa contribuía, da média de 94 para frente, ou 70% do valor se a pessoa já era aposentada. Por que 70%? É 50% mais 10% por cada dependente. Nesse exemplo, um filho só. São duas pessoas, porque o companheiro e o filho. Então, 50% mais 10% do companheiro e 10% do filho. Vai dar 70%. Aí dá 70%. Se fossem mais filhos, chegaria mais. Mais um filho, 80%. Entendi. Uma outra questão importante. A gente não pode esquecer que filho maior inválido, ou mesmo, não precisa nem ser filho maior, se esse companheiro que vai pedir o benefício, ele for uma pessoa inválida atualmente, não conseguir exercer nenhum tipo de atividade laboral, aí a pensão é 100%.
Existe essa regra. Quando o beneficiário da pensão por morte, ele tem uma invalidez total, aí ele recebe 100%. Você viu? Diferente. Por isso que é importante conversar com quem entende. Olha como é que a nossa audiência chega longe, né? O Eduardo de Palmital, São Paulo, onde o nosso Senado da RIC pega. Obrigado, viu, Eduardo? Ele contou que teve meningite aos 2 anos, a doença afetou o lado do corpo, o lado esquerdo. Ficou sem audição e problemas na coluna e na perna. Ele tem 29 anos e está impossibilitado de trabalhar por conta das dores. Ele quer saber que direito que ele tem, doutor. Essa pergunta dele pode ter várias situações. Tem que ver se ele já contribuiu, se não contribuiu. Isso. Primeiro, será que tem qualidade de segurado? Será que já pagou para o INSS? Quanto tempo eu tenho que pagar para ter um seguro, doutor? Pelo menos 1 ano. Só que a incapacidade tem que existir depois desse 1 ano de INSS pago. Se for antes, não vale. Às vezes, a pessoa pagando 1 mês, ela já tem direito. Se ela, por algumas doenças específicas que tem numa lista da Previdência, e acidentes, com 1 mês já dá direito. Agora, no caso dele, como a incapacidade provavelmente é ali da infância, porque ele pode não ter também uma incapacidade na infância. O problema de saúde pode com o tempo ter se agravado, tá? Mas vamos supor que for na infância, teria que avaliar condições para o BPC, que é aquele benefício que prova a invalidez, isso é concedido para a pessoa que está inserido num grupo familiar de baixa renda. E tem mais uma questão importante no caso dele. Às vezes a pessoa tem uma deficiência, mas ela não é inválida, ela consegue trabalhar. E aí ela tem alguns benefícios de conseguir se aposentar antes. Então vamos supor que ele tenha surdez e uma dificuldade de locomoção, mas consegue trabalhar. O que vai acontecer? O homem, o normal por idade, é com 65. Ele vai conseguir baixar. Quando ele tem a deficiência, é 60. Ah, tá. Mas tem que ter aqueles 15 anos da mesma forma. Sim, de contribuição. Tá? Ou ele pode aposentar com uma aposentadoria com 33 anos de contribuição, ou até mesmo 28, independentemente da idade. Isso vai depender do grau de deficiência que ficar constatado. Essa aqui também nunca respondemos, doutor. Tenho 10 anos de contribuição e 13 anos sem contribuir. Vou continuar pagando o INSS. Vou perder os 10 anos que contribuiu? Não, vai contar normalmente. Não perde? Não. Pagou lá atrás 10, parou de pagar e vai voltar a pagar. Ok, aqueles 10 estão pagos e vai continuar somando com que ele voltar a pagar. Doutor, sou viúva, recebo pensão por morte, não vitalícia. Tenho medo de casar no civil, diz que é arriscado perder a pensão. Não é. É outra pergunta. Hoje nós estamos com umas perguntas assim novas aqui, né? O que acontece? A pensão por morte, atualmente, ela já não é vitalícia em todos os casos. Antigamente sempre era vitalícia. Agora depende sempre da idade, no caso aí de uma mulher, na idade da